436 milhões e 400 mil. Esse era o total de doses de vacinas contra a Covid-19 administradas no mundo até o dia 20 de março. Nessa corrida, quem está à frente em números absolutos são os Estados Unidos. No último final de semana, eles somavam 121 milhões e 500 mil aplicações. Em seguida vem China, Índia, Reino Unido e, em quinto lugar, o Brasil, com mais ou menos 13 milhões e 500 mil. Os dados são do Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, um projeto vinculado à Universidade de Oxford. O registro global, no entanto, pode não ser exato, já que, com exceção da Europa, em todos os continentes existem países cujas informações não estão disponíveis. O site não especifica os motivos. A maioria dessas nações fica na África. A quinta posição do Brasil no ranking da vacinação pode dar a falsa impressão de que a nossa campanha não está assim tão vacilante. Mas, há pouco tempo, até o próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiria que esse é um desempenho bastante ruim. E nós vamos, em janeiro, iniciar a vacinação. Em janeiro. E a partir do início, com 2, 6 ou 8 milhões de doses já em janeiro, nós já vamos nos tornar o segundo, talvez o primeiro, dependendo dos Estados Unidos ao final de janeiro. E quando nós entrarmos em fevereiro com a nossa produção em larga escala e o nosso PNI, que tem 45 anos, nós vamos ultrapassar todo mundo, inclusive os Estados Unidos. Enquanto o Brasil inoculou até agora 13 milhões e 500 mil doses, o Chile, por exemplo, chegou à marca de 8 milhões e 500 mil. A superioridade da estratégia dos vizinhos fica clara se você levar em conta o tamanho das duas economias. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, em 2020, o Chile apresentou um produto interno bruto de pouco mais de 298 bilhões de dólares. No mesmo ano, o Brasil produziu riquezas que ultrapassaram 1 trilhão e 300 bilhões. Em teoria, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tem pelo menos 4 vezes mais capacidade do que seu equivalente, Sebastião Pinheira, de negociar no cenário internacional. Ainda assim, não vacinou nem 2 vezes mais. Força econômica significa poder de influência. Isso é importante num contexto em que os imunizantes são disputados à tapa. O Chile é hoje o país que mais rapidamente vacina, aplicando diariamente quase 1,5 dose a cada grupo de 100 habitantes. No Brasil, esse número é 0,1. Lá atrás, os chilenos fecharam acordos com um leque de fabricantes: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac e Johnson & Johnson. No mesmo período, o governo brasileiro se recusou a levar a epidemia a sério, esculhambou a China e deixou os laboratórios falando sozinhos. No ano passado, o Brasil rejeitou nada menos do que 3 ofertas da Pfizer para o fornecimento de vacinas. A primeira delas, feita no dia 14 de agosto, previa o início da entrega para dezembro de 2020. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. A graça não durou e o presidente precisou correr atrás do prejuízo. Agora, na melhor das hipóteses, as primeiras doses da Pfizer devem chegar no segundo trimestre. Apesar do Chile ser o país que vacina mais rápido no momento, quem está mais adiantado na sua campanha é Israel, cujo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é aliado da família Bolsonaro. O Chile aplicou até agora pelo menos 1 dose de imunizante em 29% de sua população. Em Israel, o número chega a 60%. Entre os dois, na segunda colocação, está o Reino Unido. Isso não significa que toda essa gente esteja completamente protegida. Existem vacinas capazes de imunizar com uma única aplicação, como a da Johnson & Johnson, mas a maioria, como a da Pfizer, usada em Israel, exige 2 aplicações.
De qualquer forma, o contingente de pessoas que já recebeu a segunda dose no pequeno país do Oriente Médio ultrapassa metade dos habitantes. Na sequência desse ranking está novamente o Chile. Depois vem Bahrein, Estados Unidos e Sérvia. O Brasil só aparece em 16º lugar, com apenas 1,6% da população totalmente vacinada. Perde para o Marrocos, por exemplo. E também para a Turquia, país comandado por Erdogan, outro associado do clã Bolsonaro no cenário internacional. O sucesso da vacinação em Israel está ligado aos termos do acordo firmado com a Pfizer, que prevê vacina em troca de informação. O governo de lá acertou com a farmacêutica um envio semanal de dados como o número de infecções e vacinações no país, além de idade e sexo dos pacientes já imunizados. É uma fonte inestimável para a empresa. Desses dados saíram as informações mais completas disponíveis sobre a eficácia da vacina da Pfizer, aquela que o Brasil recusou 3 vezes. Agora, os israelenses começam a retomar a normalidade na vida cotidiana e comemoram, é claro. No entanto, a poucos quilômetros de Jerusalém, na Cisjordânia, os hospitais palestinos estão colapsados. O território é ocupado desde 1967 pelo Estado judeu, o que não fez com que o primeiro-ministro Netanyahu se sentisse no dever de vacinar os árabes. Ele forneceu doses apenas para o pessoal médico e para funcionários palestinos em Israel ou em assentamentos. O maior fracasso relativo das campanhas de vacinação no mundo, por hora, é da Alemanha. Embora, no geral, toda a União Europeia esteja vacinando com lentidão, os alemães mantêm uma antiga reputação de eficiência e foram exemplo no trato com o vírus no início da pandemia. Na época, a chanceler Angela Merkel recebeu elogios por não subestimar o poder de destruição da Covid-19. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Até 20 de março, porém, os alemães tinham inoculado apenas 10 milhões e 500 mil doses, em um universo de 83 milhões de habitantes, o que representa menos de 9% da população. Foi Merkel quem insistiu para que a União Europeia negociasse as vacinas em bloco, em vez de permitir que cada país corresse atrás do seu quinhão. E o tempo gasto para fazer com que os 27 países membros concordassem com os termos das farmacêuticas jogou os europeus para trás na fila. Na disputa pelas vacinas, ganhou quem foi mais ágil. Entretanto, teve também quem tentou ser ágil demais e caiu do cavalo. O Canadá foi criticado no final de 2020 por comprar várias vezes o suprimento de vacinas de que precisaria para proteger seus habitantes, deixando as negociações muito mais difíceis para os demais países. Os canadenses tinham assinado acordos com 7 fornecedores e garantido mais de 400 milhões de doses para uma população de só 38 milhões de pessoas. Mas muitas das entregas previstas atrasaram ou foram canceladas. O país privilegiou contratos com fábricas da Europa, por medo de que o então presidente americano, Donald Trump, proibisse as exportações dos Estados Unidos. Deu azar. Com problemas de abastecimento e a lentidão da campanha na própria União Europeia, o Canadá ficou na mão. No momento, é só o 21º no ranking de doses administradas, com 3 milhões e 500 mil. Existe quem, por um erro de cálculo, tenha se dado mal na briga pela aquisição das vacinas. E existe quem tenha decidido nem tentar. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica. As vacinas são altamente eficazes contra a Covid-19. E o exemplo disso não é só Israel reabrindo. Nos Estados Unidos, antes líderes mundiais no ranking da desgraça causada pelo coronavírus, a média móvel de casos caiu 78% desde janeiro. No Brasil, o que ocorre é justamente o contrário. A doença se espalha cada vez mais rápido e puxa para cima o número de óbitos. Na quinta-feira, dia 18 de março, os dados da pandemia divulgados pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, mostravam que, em 24 horas,
2.841 pessoas tinham morrido de Covid-19 no Brasil, o novo líder incontestável da carnificina. O número era o equivalente às mortes somadas dos 6 países seguintes na lista. Nos Estados Unidos, foram 993 óbitos. Na Rússia, 460. Na Itália, 431. Na Polônia, 356. Na Ucrânia, 267. Na França, 236. No total, o Brasil correspondeu a quase 1/3 de todas as vítimas do mundo. No mesmo dia, o correspondente brasileiro Jamil Chad encontrou um antigo diplomata no prédio do Escritório das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, e ouviu dele o seguinte: o Brasil parece ser hoje o cemitério do mundo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje a gente está vendo aí o Manuel e a Carol, que ganha dele a mensagem que segue. A Carol é meu sol de todas as tardes. Ela me completa e sempre me torna uma pessoa melhor. É muito bom ter você comigo, Carol. Obrigado por tudo. Eu amo você. Beijo, gente. Valeu!